Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa O Som da Política, aqui na sua TV Ambiental. Eu sou Andréia Soares e o meu convidado de hoje é um senador eleito na sua primeira investida a um cargo eletivo. Ele está indo para o Senado em Brasília, mas já está conosco e eu estou falando de Marcos Duval. Muito obrigada pela sua vinda, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, André. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês e contar um pouquinho dessa trajetória. Pois é, por falar em trajetória, é bom que você conte para o público de casa, para os nossos assinantes, também para o pessoal na internet, como que você começou a enveredar pela política, porque a gente não lembra do Marcos Duval em nenhum momento fazendo militância para nenhum candidato, nenhum partido. Como é que isso aconteceu? Então, interessante. As pessoas me perguntam isso, eu falo que eu nunca fui nem candidato a síndico do meu prédio. Primeiro a gente veio assim, eu voltei ao Brasil, me divorciei, vim ao Brasil, peguei o final do governo do Renato Casagrande num projeto Estado Presente, acompanhei de perto, nunca tinha visto o governador dedicado à segurança pública como eu vi o Renato Casagrande, passei a ser fã do trabalho dele. E comecei a ver a política e o político de forma diferente do que se vendia, né? E em 2017 teve a crise da segurança pública no Estado, uma crise grande, repercutiu no Brasil inteiro. E sem a segurança pública, a educação ficou prejudicada, a saúde ficou prejudicada, o comércio, né, a economia, tudo se prejudicou. E eu sempre soube que a segurança pública é o terceiro pilar da sociedade, né, que é a educação, saúde e segurança pública. E começou um momento em que os policiais começaram a cometer suicídio depois da crise e começaram a sofrer perseguições políticas, porque tem uma coisa, é a punição que poderia ter sido feita, mas a martelada era muito grande, maior do que se colocava no regimento. E fui até o Renato para poder perguntar a ele estava sem mandato, ele estava, né, só liderando o Instituto Mangabeira. Eu falei, Renato, o que pode ser feito, o que nós podemos ajudar a segurança pública do Estado? Os profissionais estão se matando e isso é um problema grave, né? E ele falou, Marcos, eu tenho um projeto de vir a candidato ano que vem, seria esse 2018, e eu acho que é interessante você pensar na possibilidade de você agora doar um pouquinho do seu conhecimento para a área política. E eu falei, Renato, eu tiro isso da cabeça, sem condições, sem possibilidade. Não cogitava de nenhuma forma? Não. Apesar de eu ter me filiado ao PSB, quando o Renato perdeu as eleições, todo mundo dizia que ele estava um político morto. E por admiração ao Renato, ao trabalho dele, eu fui lá e me filiei ao PSB. Falei assim, você não está morto, eu estou aqui chegando, estou me filiando, eu que não tinha nada a ver com isso. Mas não militei durante esses anos, nada, só me filiei. Então, quando ele me jogou essa possibilidade de ser candidato, eu cheguei em casa, comecei a perguntar à minha família, lógico, de pronto, falou, pelo amor de Deus, não se envolva nisso, não vai sujar seu nome. Apoio zero dentro de casa. Zero, de pai, mãe, família, esposa, todo mundo zero. Mas aí eu também comecei a ver que nas minhas redes sociais, que a gente tem bastante seguidores, eles começavam a falar disso, da renovação, de novas pessoas. Duval, pensa na possibilidade de você também ajudar. E aquilo ali ficou me despertando e tal. Como eu sou divorciado, a minha filha mora com a minha ex-esposa. Um final de semana, que era o meu com a minha filha, eu estava com ela em casa, ela tem 12 anos de idade. E olhando para ela, eu falei assim, poxa vida, eu tenho a oportunidade de poder ajudar o meu país, entregar um Brasil melhor do que eu estou pegando, entregar para minha filha e falei, filha, no final da vida está aqui, um país melhor. Não é o ideal, mas consegui ajudar em alguma coisa. E eu olhei para ela e falei, não, eu vou assumir, vou entrar nesse desafio. E aí voltei para o Renato e a gente começou a amadurecer em que posição. Seria deputado federal? Seria senador? E aí todo mundo pergunta, por que logo Senado, né? Eu ia perguntar isso, porque quando nessas conversas com o governador eleito, Renato Casagrande, vocês já cogitavam o Senado ou ele chegou a falar para você, não, Duval, vamos começar como deputado estadual? Como é que foi? Não, Renato é um cara fora do normal. Ele deixou aberto, ele falou assim, pensa no que é melhor, no que você vai conseguir contribuir mais. E se viabilize. Também não adianta você estar numa cadeira e ver que, de repente, não tem possibilidade de ganhar, né? E quando a gente entendeu que tinha, para Senado, eram duas vagas, que a sociedade queria essa renovação também no Senado, e Senado, você tem um peso
o mesmo peso que outros estados maiores, como São Paulo, Minas, Porque né, por causa do número de população. Para quem não entende, interrompendo o senador aqui já, para quem não entende dessa formatação lá em Brasília, enquanto que na Câmara Federal o número de deputados é de acordo com o eleitorado, nós temos só 10 deputados federais lá em Brasília, no Senado são 3 senadores para cada estado, independente do tamanho da população e do eleitorado. Então, são 3 representantes capixabas, assim como são 3 em São Paulo, etc. Exatamente. Pode seguir, senador. E aí, como um deputado federal só tem 10 cadeiras, São Paulo tem 70, mais de 70 cadeiras, eu falei, poxa, que resultado eu vou conseguir para poder trazer alguma coisa para o meu estado? Não vou conseguir. Então, ali eu vou ter que ser um político de carreira. E a ideia não é ser um político de carreira, é trazer a minha experiência, que eu tenho de 20 anos dando aula fora do Brasil, para o estado do Espírito Santo, se tornar referência e que essa referência de projeto que a gente vai fazer para o estado seja usada para o Brasil inteiro. E o Senado se enquadrava por conta disso, por conta de ser o peso mesmo de todos os estados, de ser 2 vagas, então a pessoa podia ser eu vou votar no meu candidato tradicional, mas tem um novo aí que eu vou arriscar nesse novo. Então a gente apostou no segundo voto. Então a gente foi criando uma estratégia de pedir o segundo voto para todo mundo. Então todo mundo que tinha já o seu candidato, a gente pediu o segundo que fosse para nós. E montamos um grupo de voluntários. Eu não tinha dinheiro, não verba partidária nenhuma. Uma campanha muito barata, né? Foi uma do estado, é a mais barata da história do Espírito Santo para Senado. E no Brasil está entre as 5 mais baratas da história do país. Para o Senado Federal. Para o Senado Federal. Então, enquanto outros candidatos estavam tentando a reeleição com 3 milhões, nós fizemos nossa campanha com R$90 mil. Mais o tempo de doação que a nossa equipe, o TRE exige, né? Aí foi para 130 mil, mas contabilizando esse tempo de doação de trabalho. Então, nós fizemos uma campanha muito barata, tínhamos muitas limitações de impressão, de gráfica, a gente não tinha, as pessoas pediam, a gente não tinha como entregar, usávamos muito o WhatsApp, o Face, o Instagram, o YouTube, usavam muito essas ferramentas. Fomos catalogando os nossos seguidores no estado inteiro, eu tenho 4 milhões no Face e meio milhão no Instagram, então a gente foi catalogando nos 78 municípios quem que era meu seguidor, quem seria um candidato a um cabo eleitoral virtual. Né? O estrategista que fez toda essa estratégia é o Aldeci Carvalho, ele é um carioca, mas mora aqui no estado do Espírito Santo, é meu sócio, e ele montou essa estratégia, nós fomos avançando e a gente não queria aparecer muito também nas pesquisas para não virar alvo de fake news, de partidos querendo derrubar a gente. Então a gente veio meio que, a gente usava uma estratégia como se fosse a guerra do Vietnã, como se fossem os vietnamitas, por debaixo da terra fazendo todo o trabalho. Olha, gente, foram mais de 860 mil votos e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, senador, porque a gente vai falar especificamente, né, é claro, sobre, dentre outros aspectos, o fato de ter essa oxigenação que aconteceu no Senado, porque as 2 cadeiras que estavam lá e que tinham tudo para ter ocorrido uma reeleição, assim, o quadro foi todo invertido. Mas eu quero falar também, além dessa expressão de votos, eu quero que o senhor fale sobre como é que vai ficar agora a sua vida com o seu treinamento, que é quase que o ano inteiro nos Estados Unidos. Então, você que está assistindo a gente, fica aí, não mude de canal. É daqui a pouquinho no O Som da Política, hoje no nosso convidado, o senador eleito Marcos Duval. Já já a gente volta. De volta com o Som da Política aqui na sua TV Ambiental, naturalmente capixaba. Nosso convidado de hoje é o senador eleito com mais de 860 mil votos, Marcos Duval. Senador, esses 863 mil e pouquinhos votos e que surpreenderam o capixaba, principalmente por ser uma primeira investida, te surpreenderam também? Não, para nós que estávamos trabalhando nesse projeto, não. A gente tínhamos programado, feito um planejamento estratégico de quase 1 ano e meio para chegar a isso. Nós fomos sentindo nas ruas a necessidade da renovação, então a gente sentia essa febre nas ruas. As pesquisas sempre mostravam uma tendência, né, dos tradicionais. A imprensa até colocava que o capixaba, por histórico, sempre votou nos tradicionais para o Senado.
mas a gente foi estudando os que estavam ainda em dúvida, votos brancos, nulos, e entendemos que a gente tinha ali o nosso público e que para lá que nós tínhamos que ir trabalhar para as pessoas me conhecerem e saberem da possibilidade que eu estava como candidato, que muita gente também me seguia nas redes sociais, mas não sabia que eu era candidato. E porque tem as regras do TRE que a gente não podia fazer campanha antes, depois, então a gente tinha que seguir isso. O jogo começou todo mundo igual. Então a dificuldade da nova lei é essa. Para os novos, a dificuldade é de saber, da sociedade saber que os novos também são candidatos, né? Porque os antigos já têm aí seus ativos aí do longo dos anos. Então, para nós não foi uma surpresa. O que a gente entendeu que era um desafio grande, não era fácil, mas também ninguém dizia que ia ser fácil. Mas quando nós estávamos na pesquisa, sempre em último lugar, sexto, sétimo lugar, o tabuleiro ia se mexendo e a gente permanecendo na posição, a gente em momento nenhum colocou, talvez nós vamos para outra cadeira. Não, era Senado, Senado, Senado. E o tabuleiro foi mexendo, nós fomos subindo nas pesquisas, ficamos em quarto até a última semana. Na última semana, o Contarato ele subiu bastante, o gráfico mostrava eu e ele subindo bastante, mas como ele já tinha subido antes, ele já estava ocupando uma das cadeiras, ficou ele ocupando a cadeira e Magno Malta ocupando a outra. E a gente tinha então o desafio de ocupar a segunda cadeira, né? Porque a nossa estratégia era o segundo voto de todo mundo. Convencer aquele eleitor que ainda estava indeciso ou que disse que... Não seria nem convencer, era mostrar que do meu histórico de 20 anos de trabalho, eu estava ali como candidato. Não era nem, em momento nenhum na nossa campanha... E apto para ocupar a cadeira. Em momento nenhum na nossa campanha a gente denigriu a imagem de ninguém, fizemos campanha contra ninguém, criamos fake news contra ninguém, fizemos uma campanha falando do meu trabalho e do que eu já fazia ao longo dos 20 anos na segurança pública. E dizendo que a segurança pública não é só tiro, pancada e bomba, é projeto social, educação, é alteração da legislação, é a construção de mais presídios. Isso vem então agora na questão da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que você me disse que não apoiou o candidato a presidente nenhum, e realmente a gente não viu durante a sua campanha, mas você acha que essa foi a melhor opção para o país? No segundo turno que se apresentou, com toda certeza. Eu não apoiei porque eu não queria ser colocado como candidato que surfou a onda de Beltrano ou Ciclano. Eu queria fazer a minha campanha que o capixaba pudesse votar no Marcos pelo histórico de trabalho que eu já tinha feito no mundo inteiro, na área da segurança pública. E da minha forma de pensar sobre segurança pública. Então, eu não queria ser associado a ninguém, nem ao Bolsonaro, nem ao outro candidato. E não é porque eu não admiro ou deixo de admirar, não é nada disso. Ou porque eu penso diferente, ou porque eu concordo com A ou discordo com B, não é nada disso. Eu queria que fosse uma campanha diferente, começando por aí. Eu usando o tempo que eu tinha para falar de mim, né? Para depois não ser, você ganhou por conta disso, porque você se abraçou a fulano, você quis, né, foi papagaio de pirata de ciclano. Não, eu ganhei porque as pessoas Diferente entenderam... de um monte de gente, né, que a gente não precisa citar o nome. Entenderam que a minha expertise poderia contribuir para o Brasil e para o Espírito Santo. Falando da sua expertise, você tem um programa de treinamento que acho que é trimestral nos Estados Unidos. E a gente teve uma conversa cerca de um mês atrás, essa gravação aconteceria bem antes, e eu te liguei na véspera da sua viagem para os Estados Unidos. Muito cordialmente você me atendeu e disse, André, eu estou com medo de não poder ir, porque ainda há alguns preparativos para a viagem. Como é que fica agora esse seu, o treinamento que você presta a essa associação da SWAT nos Estados Unidos? Então, primeiro até aproveitar para te pedir desculpa por não ter te atendido aquela semana. Mas foi uma semana assim, depois da vitória, eu tendo que organizar essa entrada minha como senador e também finalizar o meu trabalho nos Estados Unidos. Então, eu cheguei de lá essa semana e conversei com o chefe, né, com o coordenador. Falei da vitória, estavam super felizes, até porque eles também fizeram um vídeo pedindo voto para os brasileiros. Foi a primeira vez na história que uma unidade da SWAT pede voto. Nem fizeram isso para os americanos, para candidato nenhum americano, que dirá um estrangeiro, e fizeram para mim. Então, eu também estive lá na SWAT, em Beaumont, agradecendo pessoalmente a eles. Mas encerrou ali um ciclo. Em abril do ano que vem, eu estou indo para a conferência da SWAT, que é a conferência que eu participo como instrutor há muitos anos, há mais de 20 anos. E nessa conferência eu vou oficialmente encerrar minha carreira como instrutor. Então a gente deixou para abril essa data, porque vai completar exatamente 20 anos de trabalho que eu tenho nos Estados Unidos.
Mas isso quer dizer, então, que os seus primeiros 8 anos de mandato como senador podem, daqui para frente, você pretende mesmo manter uma história na política e quem sabe tentar uma reeleição ou um outro cargo eletivo? Agora, a política, você entende que faz parte da sua... É uma nova fase da sua vida? É. A gente precisa encerrar etapas, né? Porque senão você não faz nenhuma coisa direito nem outra. Como o Capixaba concedeu essa honra de representá-los, eu vou fazer isso com toda a minha dedicação, empenho. Mas quero também manter minha relação com os Estados Unidos, principalmente a segurança pública americana, porque eu tenho projetos de fazer intercâmbios, levar policiais daqui para lá, para conhecer outras realidades, outras formas de se trabalhar, conseguir trazer eles também para cá para o Brasil, fazer um intercâmbio muito grande nessa relação e tornar o Espírito Santo uma referência para o Brasil. Mas como instrutor, sim, essa fase se encerra e a gente inicia outra como senador da República. Eu não penso agora em reeleição ou vir para outro cargo, não, porque o Capixaba me concedeu esse cargo de 8 anos como senador. Então eu vou cumprir esses 8 anos como senador, porque foi isso que o Capixaba foi lá para votar para isso. Muita gente pergunta, daqui a 4 anos então você vai para onde? Vai para o Executivo? Não existe isso. Eu vou cumprir o que o Capixaba me concedeu. Então, depois disso a gente pode avaliar se continua, se o Capixaba quer que eu continue ou se ele acha que já deu e vamos colocar outra pessoa, né? Tá muito claro para mim que o Capixaba, o eleitor Capixaba não é mais o mesmo, graças a Deus. Ele mandou um recado nas urnas do tipo, se você não fizer o que promete ou que seja em benefício para nós vamos renovar independente de quem seja. Aliás, foi um dos estados que mais mostrou isso, né, no Brasil. Você já teve contato com o senador eleito Contarato? Como é que vocês já conversaram sobre esse diálogo? Como é que vocês vão atuar lá? Tem a senadora Rose, que ainda tem 4 anos pela frente. Vocês já tiveram um encontro? Como é que está isso? Então, o Contarato, ele há muitos anos atrás foi meu aluno na Academia da Polícia Civil e também sempre tive uma admiração por ele, por um cara que realmente pega e quer fazer a mudança e paga um preço alto por isso, quando a gente quer fazer as mudanças. Verdade. Então, eu e o Contarato já estivemos juntos e até durante a campanha já estivemos num evento juntos e nós falamos disso, pois tomara que a gente chega para a gente estar junto em projetos novos. A senadora Rose de Freitas, dia 7 foi as eleições, no dia 9 eu estava em Brasília e fui ao Senado conhecer, né? E ela acabou me recebendo e falou, olha, conte comigo, nós vamos estar aqui. Então, assim, hoje os 3 senadores que vão ocupar essa cadeira a partir de 2019, nós estamos muito juntos, unidos, em benefício ao Capixaba. Eu tenho falado o seguinte, a minha bandeira são os meus valores, e os valores dos capixabas. Não vai ser do partido, não vai ser de nada, a não ser o que o capixaba desejar que a gente faça. Então, gente, vem coisa boa por aí, né? O capixaba pode esperar muita coisa boa, se Deus quiser. Olha, no próximo bloco a gente vai conhecer aquele outro lado da liderança política que você já está acostumado aqui no Som da Política na sua TV Ambiental. Sai daí não, volto já. De volta, esse é o último bloco do programa O Som da Política, aqui na sua TV Ambiental, naturalmente Capixaba. O meu entrevistado de hoje é o senador eleito Marcos Duval, com mais de 860 mil votos. O Capixaba foi às urnas e mostrou que queria renovação mesmo. Mas agora vamos ver o outro lado de Marcos Duval, que me disse que vai para a academia fazer musculação e voltou recentemente, está dolorido. Exato, estava aí quase 4 meses, não conseguia ter tempo para poder fazer musculação. A alimentação era na beira da estrada, era o que tinha, não tinha jeito. Então, agora eu estou nesse momento de voltar à academia e ter aí a preparação física e tal, porque a saúde tem que estar mesmo em primeiro lugar, mas eu estou todo dolorido aqui. Mas você faz muita restrição alimentar, sim, ou você come de tudo? Não, como de tudo. O Márcio, que é o meu personal mesmo, ele puxa minha orelha, porque se der vontade... A minha alimentação é igual a alimentação americana, só gosto de coisas que não deveria gostar. Gosta de um bacon? Isso, uma pizza, uma lasanha, tudo que você possa imaginar que um atleta não pode comer, infelizmente é o que eu gosto de comer. Não como salada, não como verduras, frutos do mar, nada. Aí você compensa com a musculação. Isso. Queima na musculação. Exatamente, porque quando eu soube que o músculo consome energia,
e consome a massa gorda, né? Falei, então vamos construir músculo para poder ele fazer esse trabalho por meio. Você é capixaba? Sou, nasci aqui em 1971, onde é o Boulevard da Praia, era a maternidade, e ali eu nasci. Muita gente acha que eu sou de fora, mas eu sou capixaba, nasci aqui. Nasci. Mas você tem algum, eu não sei como é que diz, mas alguma dupla nacionalidade? Não tem. A minha filha nasceu nos Estados Unidos, ela é americana, aí eu registrei ela aqui como brasileira. Eu não tenho, o meu visto sempre foi de trabalho. Agora a família está buscando o visto português, que a minha família é de Portugal. E eu falei assim, não vou nem ter tempo para isso não, registrem vocês aí essa dupla cidadania. Eu não pretendo sair do Brasil, quero melhorar meu país, é aqui que eu quero fazer. Muita gente fala, tinha oportunidade de ir embora daqui, por que está aqui de volta e tal? Porque aqui, eu que fui militar, a gente passa a amar o país e fica aquela sensação que você está abandonando a sua terra e indo para outra. Então, já que estamos falando de Brasil, terra e etc., ritmos musicais. Ah, meu Deus do céu. O que Quem está assistindo aqui que março. O que você gosta de ouvir quando você está no carro? Que tipo de música? Então, eu sou eclético, assim, depende do estilo. Eu não sou tendencioso a um estilo de música, sertaneja ou rock. Você ouve de tudo? Nada, de tudo. Eu sou eclético mesmo. Eu gosto tem músicas boas em cada um do estilo, então eu escuto de todas. Mas nesse momento, se você tivesse assim, que escolher uma música para ouvir enquanto você está indo, sei lá, para um lazer, que música você ouviria? Para um lazer, para descansar, alguma coisa assim? Passar o final de semana nas montanhas ou na praia. Ah, não, aí eu já gosto daquela música de mais tranquila mesmo. Por exemplo? Olha, eu vi um filme, que eu não lembro o nome do filme, só para você ter ideia, mas é uma história romântica que teve de um cantor texano, meio country, assim, com aquela cantora... Com a Lady Gaga. Isso, Nasce é isso. uma estrela. Isso! Então tem uma música do filme que eu gostei demais da música do filme. Não, meu Deus do céu, não faço. Você fala inglês fluentemente. Não, principalmente porque é ela que canta, eu não vou conseguir, meu Deus do céu. Mas ela fala do último amor, que ela não gostaria de amar ninguém. Então a letra é muito bonita e a melodia é muito bonita. Então você gosta de letra e melodia, independente do estilo. Isso, então eu tenho que nacional, então, assim. Você gosta de pagode? Se eu te falar que ontem eu estava escutando um funk, assim, então tem ritmo que você fala que é uma coisa meio viciante. O deputado estadual, né? o Lourenço Pasolini, a gente entrevistou ele aqui recentemente, e ele cantou um funk melody. Sério? Sério? Mas eu não consigo, porque assim, todo mundo fala, como é que eu consigo me socializar no Brasil, porque eu não bebo, eu não sei jogar futebol, eu não gosto de ir à praia por causa do sol, eu gosto de piscina. Então, quando as pessoas estão se socializando, eu fico escutando mais e curtindo. Eu não consigo, eu tenho minhas limitações de participar, não sei dançar. Até quando eu marchava no exército, o meu comandante falou, você tá duro para marchar. Você imagina isso, né? Tava todo mundo ali no ritmo e você marchando pra... Duro ainda, Então, quando eu saio, as pessoas marcam, balançam, eu não consigo. Eu sou muito desengonçado. Mas assim, você, na hora do lazer, você prefere muqueca ou churrasco? Churrasco. Então, churrasco combina com samba. Samba. Você não tem nenhum samba, um samba de raiz, um samba que você... Eu gosto. Só pra gente encerrar o programa. Eu não conseguiria cantar, mas eu tenho ido na MUG, tenho adorado lá assistir a escola de samba da MUG. Essa escola de coração? Ou passou a ser. Eu gostei muito, fui muito bem recebido, eu comecei a ir para lá. Mas o que mexe são os meus pés, então você toca que eu te acompanho. Gente, estou tentando arrancar um trechinho de uma música na voz de Marcos Duval. Meu Deus. Eu posso chamar meu assessor? Pode, vamos chamar. Como a gente trabalha em equipe, Pablo... minuto, Pablo, corre, vem cá. O Pablo Magalhães, ele vai... Tenta dar uma chegadinha. Uma música, puxa uma música, mim. Que aí ele vai cantar com a gente. Pra gente encerrar você quer o som da política de hoje. Ela é de samba. É um pagode, um sertanejo. Vai lá. Você me coloca em cada uma. Um pagode? Você gosta? Um samba. Então vamos lá. Puxa aí. Jorge Aragão. Vai. Eu adoro. Bom, Jorge Aragão. Jorge Aragão? Mas será que essa música é de Jorge Aragão? Ele não tem problema, pode cantar. Não, vou colocar um samba aqui que o Caetano canta muito, etc. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim. Canta. Não consigo. Olha o meu pé só mexendo.
Gente, Não, eu quis complicar de propósito. Vocês aprontaram comigo. Andréia, você me colocou numa situação, pelo amor de Deus. mas foi muito descontraído. Obrigado. Gente, esse aqui é o Pablo Magalhães, é o assessor direto do senador eleito, senador Marcos Duval. A gente quer agradecer o carinho de vocês, encerrar o programa Som da Política de hoje. Senador, muito obrigada. Pablo, obrigada. Foi muito... Eu espero que vocês tenham gostado. Muito. E assim que você estiver em Brasília, tiver passado os seus primeiros 3 ou 6 meses de experiência lá, volte aqui ao Som da Política para a gente saber, fazer um primeiro balanço, né? Legal, ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas à minha limitação musical. Vou treinar uma música, então quando eu voltar, tá bom o desafio? Porque desafio eu aceito desafio, então tá bom. Então eu vou conseguir aí cantar uma música no programa. Tá ok. Gente, é isso. Por hoje é só, o Som da Política fica por aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Você sabe, nosso encontro é todas as quintas-feiras. Você escolhe o melhor horário aqui na sua TV Ambiental e sempre acompanhando a gente no Som da Política. Um beijo grande para vocês, até breve.